11 de maio de 2020. Ontem nós comemoramos o Dia das Mães. Eu e minha família, a gente se reuniu na casa da minha irmã para celebrarmos esse dia, né? Aliás, eu quero desejar que Deus abençoe todas as mães, capacite, dê sabedoria, unção do Espírito Santo para administrar seu lar, criar seus filhos com muito amor, com muita sabedoria de Deus, do alto, né? Porque nós estamos vivendo dias difíceis, tempos bíblicos, tempos proféticos, né? O inimigo, ele não dá trégua. Além das batalhas espirituais, né, que nós vencemos com as armas espirituais, porque as coisas espirituais se discernem espiritualmente, né? As coisas de Deus, elas são espirituais, então a gente não é com o braço que a gente vence, né? Mas com armas espirituais, oração, leitura da palavra, né? Adoração a Deus, essas são as nossas armas, jejum, né? Então, além disso, nós estamos vivendo uma crise terrível de desemprego. Crise esta que vem desde os governos anteriores, ocasionada pelo festival de corrupção, né? O festival de roubalheira, de dinheiro que foi para os bolsos dos corruptos, foi mandado secretamente para países ditadores, teve o perdão da dívida, né? Perdoaram países que nunca iriam pagar a conta, deram perdão para poder liberar bilhões de dólares. E isso aí não é novidade, todo mundo sabe, isso é coisa antiga, né? Porque o Brasil é assim, um escândalo cobre outro escândalo, que cobre outro escândalo, que cobre outro escândalo. Cada dia vem uma coisa diferente. Parece que eles fazem de propósito para o povo poder esquecer a coisa passada, mas o povo não está esquecendo, não. Esse negócio de dizer que o brasileiro tem memória curta, a minha memória é muito boa e eu creio que de muitos brasileiros também é. Bom, então, se roubou tanto nesse país que o Brasil ficou sem caixa, né? Quebrou o Brasil, né? O Brasil caiu no descrédito, né? Nos países investidores. Muita gente parou de investir no Brasil. E quando a coisa estava melhorando, veio o tal do coronavírus, né? Que é aquilo que eu já falei, que para mim foi colocado no mundo de propósito, né? Bom, então nós estamos vivendo essa crise de desemprego que pegou muitos jovens, né? Pegou muitos jovens jovens preparados, jovens formados, pós-graduados, com mestrado, pessoas que estudam, né? Pessoas que se prepararam para assumir o mercado de trabalho. Mas aí, agora, além desse pessoal da juventude desempregada, nós temos os comerciantes, os donos de comércio, os empresários, o agronegócio que está quebrando. Isso tudo é calculado, é de propósito, é aquilo que eu já falei. Por isso é que eu acho que esse vírus deveria se chamar comunavírus, né? É assim, de propósito. Bom, então eu fiz só esse parêntese. Aliás, e mais, esse pessoal que fez isso com o Brasil está tudo solto. Todo mundo solto. Só que eu creio que nós vamos ter um segundo tempo. Como eu já falei anteriormente no vídeo que eu fiz, nós vamos ter um segundo tempo. Não, isso não vai ficar assim, não. Vai todo mundo voltar para o chilindró. Vai. Não adianta, não. Vai voltar, em nome de Jesus. Eu profetizo aqui, em nome de Jesus, a justiça de Deus vai ser feita. Quem tiver devendo vai pagar e vai devolver. E vai devolver a grana. O dinheiro vai ser rastreado, né, e repatriado, né, para o Brasil. Bom, então, assim, eu quero desejar às mães que tenham, assim, estômago
para digerir tudo isso, porque não é fácil, né? Não é fácil a gente digerir e administrar essa safadeza, porque isso é uma safadeza. Bom, um grande beijo para as mães do Brasil. Mas eu estou fazendo esse vídeo especificamente porque eu fiquei ontem assim, mas rapaz, eu fiquei assim encabulada. A notícia do Fantástico, eles deram uma reportagem ontem sobre uma freira, uma moça que parece que herdou 3 milhões e deixou e disse que os bens eram para ser distribuídos, né, para assistência, né, para caridade. Menino, mas antes deles passarem a reportagem dessa moça, dessa herança, rapaz, eles mostraram um cemitério cheio de sepultura. Menina, mas fizeram assim, o início da reportagem foi só sepultura. Minha mãe estava presente, ficou aterrorizada. Porque, como eu já falei, eu tenho uma irmã que só assiste essa emissora de televisão, porque ela tem problema, né? Então, a primeira coisa que ela faz é pedir para ligar a televisão nesse canal. Então, a coisa apareceu lá, só os caixões assim, ó, as sepulturas. Gente, que é isso? Onde nós estamos? Isso aí vai ter consequência. Isso aí não vai ficar assim, não. Consequência. Uma hora Deus vai fazer a justiça. Já está acontecendo, né? As demissões. Bando de artista aí demitido e reclamando porque o governo não dá importância para a cultura. Que cultura? Eu quero saber que cultura. Essas novelas nojentas que passam na televisão, isso é cultura? Isso não é cultura. Isso para mim não é cultura. A cultura que estava acontecendo no governo anterior, botando criança para passar a mão em homem pelado, isso não é cultura. Isso não é cultura. Artista faturando milhões e milhões de reais para fazer showzinho de música, de dança, ainda cobrando ingresso, isso é cultura? Isso não é cultura, gente. O que eu acho interessante é que esse pessoal dessa emissora, principalmente esses jornalistas que ganham uma fortuna, fica tudo falando de servidor público. Porque servidor público ganha um tubo de dinheiro, PPP, que não pode. Só que eles são remunerados com dinheiro público e sem concurso. Fazia as propagandas dos governos aí anterior, propaganda da Petrobras, propaganda de banco, levava uma baba de publicidade e pagava salários absurdos para esses jornalistas. Vai ver que, por sinal, é tudo PJ, né? É tudo PJ, não paga imposto, é tudo pessoa jurídica. E aí? E fica falando de servidor público? Então, assim, acabou a mamata, né? Acabou a mamata, então parece que está havendo uma divergência aí teve uma entrevista aí da ministra da Cultura, né? Que ela parece que foi chamada para uma entrevista e chegou lá, o repórter começou a perguntar para ela da ditadura que teve aqui no Brasil. Que ditadura? E não teve ditadura, não. Disse, não, porque teve torturas. Só que é o seguinte, o cidadão esqueceu de falar para ela, de perguntar para ela do que aquele pessoal que estava pegaram em armas, estava fazendo. O que é que eles queriam? O modo que eles operavam, que fizeram o nosso exército sair dos quartéis para pegar eles. Ele esqueceu de falar. Ditadura era o que eles queriam implantar aqui no Brasil. Então, esse repórter
fez as perguntas para a ministra e ela saiu pela tangente, né? Ela não entrou no assunto. Acho que até para não se indispor com a emissora aí, né? Porque, né? Sabe como é que é? Então, é isso. Então, nós estamos vivendo ataque para tudo quanto é lado. A gente está na sua casa, daqui a pouco você vê aquele festival de sepultura, de caixão, de cova aberta. Tem gente dizendo aí que tem caixão cheio de pedra, que eles estão enterrando pedra só para aterrorizar a população brasileira, para o povo não sair de casa, para o povo não trabalhar, para o Brasil, para a economia do Brasil não aquecer novamente. Eu não duvido de nada. Olha, ninguém me aterroriza. Ninguém me aterroriza com esse coronavírus. Se eu tiver que pegar, eu vou pegar. Se eu não tiver que pegar, eu não vou pegar. Tá, você se protege, passa álcool na mão, bota máscara, evita ficar falando muito perto das pessoas por aí. Mas não tem esse negócio de ficar aterrorizado não, gente. Não deixe ninguém aterrorizar a cabeça de vocês. Eu tenho pessoas no meu ciclo de amizade que eu tenho certeza que não estão aterrorizados por conta disso. Né? Então, assim, tem um outdoor ali na entrada do eixo. Fique em casa. Que fique em casa o quê? Quero ver quem vai me trancar em casa por conta desse comunavírus. Fique em casa coisa nenhuma. E depois? Como é que vai ser? Nós já estamos num desemprego horroroso. Os comerciantes tudo quebrando aí. Os agricultores tudo perdendo a colheita. Vocês estão pensando o quê, cambada? Cambada de governador incompetente e irresponsável. Lá em Fortaleza estão aterrorizando as pessoas no Ceará. Roubaram tanto no Nordeste que gente, você vai no Nordeste assim, você tem pena. Tem pena. Tanto que roubaram ali. Já viu, né? Governo de quem, né? Governo da esquerda. A esquerda, meu filho, é um traste. Presta pra nada. Olha, sabe o que eu sou a favor? Eu sou a favor aqui do fim desses partidos políticos tudinho. Acaba com isso. Acaba com o partido político. Acaba com os feudos no Congresso Nacional. Acaba com... Outra coisa que eu sou a favor é do fim dessa lista de indicação aí para ministros de Supremo sem concurso. Cara, tem que ter concurso, tem que ser magistrado de carreira. Só sobe para ser ministro de STJ, de STF, quem for concursado, quem tiver concurso de magistrado, de magistratura. Entendeu? Acabar com esse negócio de presidente da República, indicar ministro de STF, ministro de STJ, de ministro de STJ, ser indicado, indicação de ministro do STF, acaba com isso. Vai lá, é tudo indicado. Os caras têm que ter concurso, tem que saber as leis do país e não ficar com viés ideológico dentro do STF, porque nós estamos nessa situação por conta disso, desse viés ideológico, em tudo quanto é lugar. Então, assim, é só ver as indicações. Gente, eu não tô falando em verdade, não. É só olhar. É só olhar as indicações. Vai ver. Vai ver quem é o nosso atual presidente do STF. Com quem que ele trabalhou anteriormente. Quem indicou ele. Por que ele indicou. Só vai ver. Né? Eu tenho a minha opinião formada. Eu tenho certeza que você também tem. Esse senhor aí que fez essa carta querendo conduzir os generais debaixo de varas. Nossos ministros generais que ralaram, que estudaram, fizeram a MAN,
começaram novinhos, muitos deles saíram de casa, saíram do convívio da família, porque não morava perto da escola preparatória de cadetes, tiveram que viajar, morar sozinhos, morar em internato, aí foram, fizeram a escola preparatória de cadetes, depois fizeram a MAN, aí depois fizeram a ESAO, depois fizeram a ESSEMI, tudo isso são anos, viu? De estudo, prova. Quem pensar que os militares não estudam, que só faz bater continência e marchar, essa pessoa, para mim, é um ignorante. Não sabe, ignorante no sentido da palavra, no sentido, assim, não sabe do assunto, não conhece do assunto. É bom se informar. Então, nosso exército está em tudo quanto é lugar, gente. Sabe que as melhores rodovias que nós temos, quem fez foram os militares, né? No regime militar. A ponte Rio-Niterói foi feita no regime militar, está lá até hoje. Nunca caiu. Enquanto que a tesourinha aqui da 104 Sul estava para cair. E só estão fazendo manutenção porque aconteceu aquela queda daquele viaduto no final do eixo. Né? Pois é. Então, assim, vai ver quem é esse ministro, quem indicou ele. Ó, gente, eu vou falar uma coisa. Nós estamos vivendo tempos difíceis. É ataque para tudo quanto é lado. Essa emissora querem aterrorizar a população brasileira. Querem aterrorizar a população brasileira. E tem um pessoal aí na internet dizendo que os hospitais não estão querendo aplicar o protocolo, né, contra esse vírus aí, esse comunavírus. Hospitais que estão seguindo o protocolo das universidades federais. Olha, gente, Universidade Federal, tudo esquerdizada, tudo ideologizada. Vai querer acabar com o vírus? Não quer, mas eles querem acabar com o governo. Estão usando isso aí para acabar com o governo. Vocês não tenham dúvida disso, não. Viu? E então, parece que está uma resistência para usar o protocolo, né? Estão falando aí. Eu vi os vídeos, tem uns vídeos aí dizendo isso, né? Há de se averiguar, né? Eu acredito que seja verdade. Porque estão tirando proveito da situação, o máximo de proveito. Né? E a gente tem que ficar esperto para não deixar dominar a nossa mente, não deixar nos conduzir igual gado. Fica em casa. Isso é técnica de manobra, isso é técnica de domínio, isso é coisa de comunista que quer dominar a população de um país. Não vamos deixar esse povo nos dominar. Vamos reagir. O Brasil precisa reagir. O que vai ser dos nossos filhos, dos nossos netos, gente? O que vai ser? Vai ter que ir para o exterior para procurar emprego? Eu me recuso. Meu país é o Brasil. Eu não saio do Brasil. Eu acredito no meu país. Eu não acredito em muitas autoridades. Não acredito, não. E outra coisa, é como eu já disse anteriormente, eu acredito que o Brasil só vai deslanchar quando tiver uma faxina geral. Tem que fazer uma limpa, mas é uma limpa mesmo. Não é negócio de igual o Jânio Quadros, não, que pegou a vassourinha, não, é coisa séria, é limpa, é faxina mesmo, entendeu? Se não for pelos meios ordinários, que seja pelos meios extraordinários. Que seja através de uma intervenção militar, né? Não é? Porque a lei está aí para proteger bandido. Fizeram o tal do projeto de abuso de autoridade que veio em resposta às 10 medidas contra a corrupção. Aí, em vez de ser aprovada as 10 medidas contra a corrupção, saiu essa excrescência jurídica, esse abuso de autoridade. Quem fez esse projeto? Vai ver quem fez. Só ver. Cobra criada, tudo cobra criada, gente.
Aí fizeram agora o juiz de garantia. Não, gente, olha, eu vou falar uma coisa pra vocês. Vamos ficar esperto, viu? Porque eu tô esperto. Eu falo com meus filhos aqui, vocês fiquem espertos. Vocês não deixem ninguém dominar a mente de vocês, não. Porque esse negócio de fica em casa, não vai trabalhar, não sei o quê, daqui a pouco tá assim, deita, levanta, senta, rola, né? Igual o cachorro, adestramento. Técnica de adestramento, de controle. Estão querendo nos controlar, mas não vai. Não vai. O Brasil é um país livre, em nome de Jesus. É um país que mora no coração de Deus. É um país que eu sei que tem muitas coisas erradas aqui. Que Deus perdoe os nossos pecados, que Deus perdoe os pecados da nação brasileira. Muita coisa que não deveria acontecer, muitos pecados, né? Muita coisa errada, né? Muita violência, muita imoralidade, né? Muita corrupção, droga, essas coisas, né? Homicídio, né? Que Deus tenha misericórdia do Brasil, né? Mas mesmo assim eu creio que Deus, ele é misericordioso e que ele tem uma obra muito grande no nosso país. Fiquem com Deus, que Deus abençoe todas as mamães. Um beijo, gente. Tchau, tchau.